Agora sim, vamos criar novamente, porém agora vamos explanar as questões de segmentos. Então clicou aqui no box, clicou, arrastou, isso já é do nosso conhecimento, perfeito. Vem aqui sempre Select Move para que você não tenha que ficar aí criando outros objetos sem querer. Só para frisar aqui, a ferramenta Select Move me dá a flexibilidade de mover nos eixos X, Y e Z. Só passar o mouse e já fica iluminado a seta que eu posso estar trabalhando. Seguro o mouse, arrasta e eu consigo mover livremente para onde eu quiser. Se eu for no meio das setas, eu consigo mover aí na diagonal livremente, que nem vocês estão vendo. Clicou aqui no objeto, foi aqui no meio das setas, conseguiu aqui mover numa boa. Ok? Perfeito. Tá bom, tudo tranquilo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui na aba Modifier. Vamos colocar um tamanho padrão. Vou colocar aqui, ó, 1 metro. Aí o que ocorreu aqui? Por que na área de perspectiva ficou tudo preto? Ficou tudo preto por um simples motivo. Está muito grande o objeto. Vamos só vir aqui em Zoom Stand All e ele já enquadra tudo. Ok? Vamos ver se a unidade de medida é Customize, ou seja, personalizar. E Unit Setup. Está em metros, ó, Metric. Meters, né? Aí beleza, então tudo bem. Aqui metric é metragem e meters aqui no caso é metros. Tá, poder colocar em centímetros, milímetros ou quilômetros. Ok, então tá tudo bem. Segmentos. Quanto mais o polígono, que é um objeto, uma forma geométrica, possuir segmentos, mais ele vai possuir número de vértices, arestas e faces. E com isso eu vou conseguir ter mais flexibilidade para modificá-lo ao meu gosto. Isso é equivalente ao oleiro que tem argila para transformar no vaso. Quanto mais a argila está úmida, mais flexibilidade o oleiro vai ter para construir um vaso. Vamos dar um exemplo prático. Vou colocar aqui, ó, aqui está com um segmento, porque é impossível você criar uma forma geométrica sem nenhum segmento. Pelo menos um ele tem que ter. Eu vou aplicar aqui um modificador só para vocês entenderem. Se chama Twister. Twister é torção. Clicou aqui, vem ó, em Twister, e eu vou jogar aqui uma torção de 180 graus. O gizmo é sempre alusão a um objeto invisível que está apenas simulando o que deveria ocorrer. Ele mostra que deveria ocorrer aí uma torção de 180 graus, fazendo com que esse objeto, com que esse cubo fosse aí torcido. Até ocorreu, mas ocorreu de uma forma aí pouco convincente, de uma forma aí meia facetada. Pode ver que só tem triângulos aqui, ó. Então como é que eu deveria proceder? Eu tenho que aumentar o número de segmentos. Eu venho aqui, ó, eu estou criando a minha pilha, a gente chama essa área aqui de pilha. Venho aqui no box, aumento os segmentos, eu vou jogar aqui, ó. Quanto mais segmentos, mais arestas eu tenho, mais vértices, mais face. Com isso eu tenho mais flexibilidade, assim como o oleiro com argila, de poder fazer o vaso ao seu gosto, ao seu bel prazer, mas também é só aumentar aqui. Vou aumentar o len, comprimento para 10 segmentos, o width, que é a largura, para 10, e a altura, que é o height, para 10 também. Vejam que agora eu tenho uma flexibilidade, vejam que está muito mais aí realista a minha torção. Na verdade está parecendo mais aqueles bloquinhos de post-it de papel, está mais flexível, porém ainda não está tão suave quanto poderia. Vou aumentar o número de segmentos, vou jogar aqui para 40. Vai ter até muito, viu galera? E 40, porém olha só que diferença. Incrível, né? Vou no meu modificador aqui em Twister, é só clicar. Vou jogar aqui uma torção, por exemplo, vai de 90 graus apenas. Vejam que leveza. 250 graus, melhor. Olha só que leveza. Então, quanto mais segmentos eu tiver, mais fácil eu estar trabalhando aí. Ok? Digamos que eu não gostei da torção que eu fiz. Eu quero destruir esse modificador. A gente chama de destruir pilha. É só clicar aqui, ó, Remove Modifier from the Stake. Stake é pilha. Então clicou aqui, ó, pronto, o modificador morreu. Porém, o meu cubo continuou com aquele monte de segmentos. Eu vou voltar a dar um segmento apenas para cada um deles. Tudo bem? Ok, tá aqui.
Perfeito. Vamos deletar. Vou mostrar mais um modificador que eu poderia ter feito. Vamos jogar aqui um tamanho não proporcional. Vamos jogar aqui, por exemplo, vou jogar 5 de altura. Ok, vou enquadrar. Vou dar um zoom stand all, né? Eu vou vir aqui no modificador Bend. O Bend, ele é o que? Ele trabalha o que? Com torção? Não, ele trabalha com envergadura. Eu vou jogar 180 graus de envergadura. Vou enquadrar. Zoom stand all. Olha, ele deveria ter feito isso. Ele não fez porque ele não tem segmento suficiente. É só vir aqui na sua pilha Inbox. E vou jogar aqui, por exemplo, olha só que interessante. 30. 30. E 30. Pronto. Vejam só. Eu tenho segmentos o suficiente quanto a minha largura, altura e comprimento. E aí sim, ó, eu apliquei o modificador Bend. Aqui com a mãozinha eu consigo mover a área sem mover o objeto. Clica, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta até aqui. Vou voltar no Bend e vou mudar a direção do modificador. É só vir aqui em Direction. Olha só que interessante. Segurei o mouse e estou arrastando para baixo. Agora para cima. E estou torcendo o objeto. Olha só que interessante. Flexível por quê? Porque tem muitos segmentos. Posso mudar o eixo. Fui para Y. Vou enquadrar. Zoom stand all. Fui para X. E volto para Z. Ou posso limitar a região que eu estou trabalhando a torção. É só vir aqui, ó. Up Limit. E aí eu consigo estar definindo até onde a torção vai ocorrer. Digamos que até 90 graus. Vocês podem ver que eu tenho aqui uma envergadura a partir do grau 90 em diante. Digamos que seja a partir de 180 graus. E assim sucessivamente. Eu consigo estar delimitando aonde haverá os efeitos da minha torção. Vou desabilitar aqui, tudo volta como era antes. Tá ok? Esse é um exemplo simples de como faz diferença os segmentos. Claro que na hora da renderização, que é o processo final do produto, então eu vou aqui, por exemplo, em Render. Tá aí. Esse é o produto final. O processo de renderização, seja de algo estático, como é o caso, ou animado, ele requer tempo e computador, requer máquina. Então, quanto melhor a sua configuração, processador, etc. e tal, mais rápido vai ser. Quanto mais segmentos, ou seja, vértices, arestas e faces, maior será o tempo de processamento quanto à renderização. Quanto menor, será mais rápido. Então, é bom fazer sempre colocar o número de segmentos de forma aí coesa, bem pensada, para que de repente você não tenha que ficar aí, às vezes, isso vai acontecer, pode ter certeza, de ficar a noite inteira esperando sua máquina processar uma animação. De qualquer forma, independente de qualquer coisa, vai demorar. Só que pode demorar muito, pode demorar pouco. De repente você fez uma animação que pode demorar 1 hora só para renderizar, como se você colocou muitos segmentos, pode ser que demore até dias. Para vocês terem uma ideia, nos grandes estúdios de animação, metade do processo de produção é em cima da renderização. Então, só para vocês terem uma ideia, metade do processo de produção, aqui era o 3D Max pedindo autorização para poder estar fazendo comunicação com o pessoal da Autodesk com relação à atualização. Então, só para frisar, metade do tempo que uma grande animação gasta é com o processo de renderização, que foi esse simples processo que eu fiz agora, só que no caso eu estou fazendo em cima de um objeto só simples e estático, por isso que foi rápido. E também a minha máquina tem uma configuração razoável. Só quero frisar mais uma coisa para vocês, observem que a versão que eu estou trabalhando é a versão estudante. A Autodesk distribui a versão gratuitamente de todos os seus pacotes de software para professores e estudantes. Basta seguir o procedimento que já mostramos anteriormente no vídeo. Ok? Agora vamos ver como é que o segmento se comporta quanto às outras primitivas?